Você já parou para pensar no momento em que duas das maiores potências do planeta começam a conversar e o destino de milhões de pessoas pode estar em jogo? Hoje vamos mergulhar no coração de um diálogo que pode mudar o equilíbrio político, econômico e militar do mundo. Recentemente, o presidente da China, Xi Jinping, colocou sobre a mesa uma frase que deixou o mundo inteiro em alerta. Taiwan é o tema mais sensível nas relações entre China e Estados Unidos. Essas não são palavras vazias, são uma declaração direta de um líder que sabe exatamente o peso de suas escolhas e de sua posição no tabuleiro global. O contexto dessa fala é uma ligação telefônica entre Xi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro diálogo público entre os dois desde o fim de 2025. No centro da conversa estava uma questão que tem sido um dos principais pontos de tensão entre as duas superpotências nas últimas décadas: Taiwan. Mas por que isso importa tanto? A resposta está em entender o que Taiwan representa para cada lado. Para a China, Taiwan não é apenas um território disputado, é um símbolo central de sua soberania e integridade territorial. Xi deixou isso claro. Para o governo chinês, Taiwan faz parte da China e nunca poderá ser permitido que se separe. Essa posição é defendida com veemência pelo Partido Comunista Chinês e faz parte da narrativa histórica do país sobre sua reunificação. Por outro lado, os Estados Unidos seguem uma política conhecida como ambiguidade estratégica. Oficialmente, Washington não reconhece Taiwan como um estado independente, mas também não descarta defendê-lo. Na prática, isso significa que os Estados Unidos vendem armas a Taiwan e o apoiam politicamente, mantendo um delicado equilíbrio que preserva sua própria influência na região sem declarar abertamente obrigações formais de defesa. E foi exatamente esse ponto que Xi exigiu que Trump manejasse com prudência as vendas de armas americanas para Taiwan. Segundo o líder chinês, qualquer movimento que seja percebido como apoio à independência taiwanesa pode ser considerado uma provocação e um ataque à soberania da China. Essa preocupação tem histórico. No fim do ano passado, os Estados Unidos aprovaram um pacote de armas no valor recorde de mais de 11 bilhões de dólares para Taiwan, incluindo mísseis, drones e sistemas defensivos avançados. Isso provocou forte desaprovação por parte de Pequim, que respondeu com exercícios militares e um discurso mais duro. E quando Trump comentou a ligação, ele a descreveu como excelente, destacando que discutiram não só Taiwan, mas também comércio, guerra na Europa, Irã e até questões agrícolas entre as duas nações. Isso mostra como esses encontros não são apenas sobre uma ilha no Pacífico, são sobre como as duas maiores economias e forças militares do planeta conseguem coexistir, cooperar e evitar choques diretos. O que está em jogo aqui vai muito além de retórica diplomática. O que está em jogo é a estabilidade de uma região essencial para a economia global, a previsão de um conflito militar envolvendo grandes potências e a pergunta que muitos analistas têm feito: até onde cada lado está disposto a ir para proteger seus interesses? O simples fato de que Xi escolheu reforçar essa mensagem em tom firme deixa claro que Taiwan não é apenas mais um item na lista de temas sensíveis, é o ponto de maior tensão estratégica entre China e Estados Unidos hoje. Essa conversa entre Xi Jinping e Donald Trump não acontece por acaso, nem em um momento qualquer. Ela ocorre em um cenário internacional marcado por instabilidade, conflitos regionais e uma disputa cada vez mais clara por influência global. Taiwan, nesse contexto, funciona como um ponto de pressão constante, onde qualquer palavra mal colocada pode ter consequências reais. Para a liderança chinesa, a questão taiwanesa não admite ambiguidade. Xi Jinping tem reforçado repetidamente que a reunificação é uma missão histórica e que não pode ser adiada indefinidamente. Internamente, esse discurso fortalece sua autoridade política e alimenta o sentimento nacionalista, especialmente em um período em que a China busca reafirmar sua posição como potência global incontestável. Já para os Estados Unidos, Taiwan representa mais do que uma ilha estratégica. Ela é um símbolo da presença americana no Indo-Pacífico, um sinal claro para aliados como Japão, Coreia do Sul e Filipinas de que Washington ainda exerce liderança na região. Ao mesmo tempo, manter esse apoio sem provocar um confronto direto com Pequim exige uma engenharia diplomática extremamente delicada. É por isso que a fala de Xi ao classificar Taiwan como o tema mais sensível da relação sino-americana soa como um aviso direto. Na linguagem da diplomacia, trata-se de uma linha vermelha, um limite que, se ultrapassado, pode transformar rivalidade em conflito aberto. Ao alertar Trump, Xi não fala apenas ao presidente americano, mas ao mundo inteiro. O histórico recente ajuda a entender esse tom. Nos últimos anos, a China intensificou exercícios militares ao redor de Taiwan, enviando aviões e navios de guerra com frequência crescente. Cada movimento é acompanhado de perto por Washington, que responde com demonstrações de força e reforço de alianças na região. Esse jogo de sinais aumenta o risco de erros de cálculo, algo que preocupa analistas militares dos dois lados. Trump, por sua vez, sempre adotou uma postura imprevisível na política externa.
externa. Em seu discurso, ele alterna elogios à China com ameaças comerciais e declarações duras. Isso torna cada conversa entre os dois líderes ainda mais carregada de incerteza. Quando Xi pede cautela, ele também tenta reduzir o fator surpresa que tanto marcou decisões americanas no passado. Além do aspecto militar, existe o fator econômico. China e Estados Unidos continuam profundamente interligados por cadeias de produção, comércio e tecnologia. Um conflito envolvendo Taiwan teria impactos devastadores na economia global, afetando desde semicondutores até energia, alimentos e mercados financeiros. Essa interdependência funciona, ao mesmo tempo, como freio e como fonte de tensão. Por isso, o alerta de Xi não deve ser visto apenas como ameaça, mas como um lembrete do custo de qualquer escalada. Ele sinaliza que, apesar das rivalidades, há limites que precisam ser respeitados para evitar um cenário que ninguém realmente deseja. Ainda assim, a história mostra que grandes conflitos muitas vezes começam exatamente em pontos considerados sensíveis demais para falhar. Enquanto China e Estados Unidos trocam sinais e palavras cuidadosamente calculadas, o restante do mundo observa com atenção silenciosa. A questão de Taiwan não é apenas um problema bilateral. Ela envolve diretamente aliados, parceiros estratégicos e economias inteiras que dependem da estabilidade daquela região. Cada movimento feito por Pequim ou Washington reverbera muito além do Pacífico. Países como Japão e Coreia do Sul acompanham essa tensão com preocupação crescente. Ambos estão geograficamente próximos de Taiwan e mantêm alianças militares profundas com os Estados Unidos. Um conflito na região significaria, quase automaticamente, um redesenho completo da segurança no leste asiático. Para esses países, a manutenção do status atual, mesmo que instável, ainda é preferível a qualquer ruptura brusca. A Europa, embora distante geograficamente, também sente os efeitos desse impasse. Líderes europeus têm reforçado discursos em defesa da estabilidade e da diplomacia, cientes de que um confronto entre China e Estados Unidos afetaria cadeias globais de suprimentos e pressionaria ainda mais economias já fragilizadas por crises recentes. Taiwan, afinal, ocupa um papel central na produção mundial de semicondutores, um recurso essencial para tecnologia, defesa e indústria. Dentro de Taiwan, o cenário é igualmente complexo. A população vive entre o desejo de preservar seu modo de vida e a constante pressão de uma potência que reivindica a ilha como parte de seu território. As lideranças taiwanesas tentam equilibrar aproximações com os Estados Unidos sem cruzar linhas que possam ser interpretadas por Pequim como um passo definitivo rumo à independência formal. Esse equilíbrio frágil é justamente o que Xi Jinping tenta preservar sob seus próprios termos. Ao classificar Taiwan como o tema mais sensível da relação com os Estados Unidos, ele deixa claro que qualquer mudança no status atual será encarada como uma afronta direta. Não se trata apenas de política externa, mas de legitimidade interna e projeção de poder. Ao mesmo tempo, Washington enfrenta seu próprio dilema. Recuar demais poderia ser interpretado como fraqueza, incentivando avanços chineses não só em Taiwan, mas em outras áreas estratégicas. Avançar demais, por outro lado, aumenta o risco de um confronto que poucos acreditam ser controlável. Essa dança diplomática exige precisão quase cirúrgica. Assim, cada conversa entre Xi e Trump carrega um peso histórico. Não são apenas dois líderes dialogando, mas duas visões de mundo colidindo em torno de um ponto específico do mapa. Taiwan se torna, então, o espelho de uma disputa maior, quem define as regras da ordem internacional nas próximas décadas. O alerta de Xi Jinping também revela algo mais profundo sobre o momento histórico que o mundo atravessa. Ele indica que a relação entre China e Estados Unidos entrou em uma fase em que a margem para improviso é cada vez menor. As decisões agora precisam ser calculadas não apenas em termos diplomáticos, mas também em seus efeitos simbólicos, políticos e estratégicos de longo prazo. Ao chamar Taiwan de o tema mais sensível da relação bilateral, Xi estabelece um marco claro. Ele redefine prioridades e deixa implícito que, para Pequim, nenhum avanço em comércio, tecnologia ou cooperação internacional compensa um movimento que coloque em risco o controle sobre a ilha. Essa hierarquia de interesses ajuda a entender por que Taiwan ocupa um lugar tão central no discurso chinês, mesmo diante de tantos outros desafios globais. Para Trump, esse tipo de mensagem cria um dilema clássico de liderança. Atender ao pedido de cautela pode preservar a estabilidade imediata, mas também levanta questionamentos internos sobre até onde os Estados Unidos estão dispostos a defender seus parceiros. Ignorar o alerta, por outro lado, reforça a postura de força, mas amplia o risco de uma escalada que pode fugir do controle. Esse impasse reflete uma mudança maior na dinâmica do poder global. Durante décadas, os Estados Unidos atuaram como o principal fiador da ordem internacional. Hoje, a ascensão da China desafia esse papel e cria um ambiente em que limites são constantemente testados. Taiwan surge como o ponto onde essa transição se torna mais visível e mais perigosa. Analistas apontam que, nos próximos anos, a tendência é de mais conversas diretas, mais avisos públicos
públicos e mais tentativas de definir linhas vermelhas. Isso não significa necessariamente que um conflito seja inevitável, mas indica que a rivalidade será cada vez mais explícita. A diplomacia passa a funcionar não apenas para buscar acordo, mas para administrar risco. Nesse cenário, a frase de Xi não é apenas um aviso momentâneo, mas um recado duradouro. Ela sinaliza que a questão de Taiwan continuará no centro das relações internacionais e que qualquer mudança nesse equilíbrio terá consequências globais. O mundo pode até seguir adiante em outros temas, mas esse ponto específico permanecerá como uma tensão latente, pronta para ressurgir a qualquer momento. E no fim, a grande pergunta permanece: até quando esse equilíbrio frágil vai se sustentar? A fala de Xi Jinping deixa claro que Taiwan não é apenas um tema diplomático, mas o ponto onde interesses, poder e identidade nacional se cruzam de forma direta. Já a postura dos Estados Unidos mostra como cada decisão, cada gesto e cada palavra pode redefinir o rumo dessa relação histórica. O que está em jogo não é apenas o futuro de uma ilha, mas a estabilidade de toda a ordem internacional. Entender esses movimentos é essencial para compreender o mundo que está sendo moldado agora, diante dos nossos olhos. Se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre os líderes, decisões e disputas que influenciam o rumo do planeta, curta o vídeo, inscreva-se no canal Líderes em Foco e assista ao próximo conteúdo que aparece para você agora. A gente se vê no próximo vídeo.